Numa pizzaria simples, um empresário reencontra dois amigos e tenta esquecer o peso da sua rotina. Mas tudo muda ao notar uma mãe e sua filha dividindo uma pequena pizza com imenso cuidado. O gesto silencioso desperta lembranças que ele lutava para enterrar. Sem saber, aquele encontro reacende sentimentos que ele acreditava ter perdido para sempre. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. A pizzaria ficava escondida entre prédios antigos no centro da capital, um daqueles lugares que sobrevivem mais pela teimosia do dono do que pela clientela. Êxodo. Mesas de fórmica desbotada contavam histórias de décadas, e o cheiro de massa fermentada escapava pelas janelas abertas, misturando-se ao barulho dos carros que passavam apressados na avenida. Era uma noite de quinta-feira comum, sem movimento, exatamente como Marco preferia quando queria fugir do seu mundo de compromissos e reuniões intermináveis. Marco Allianz não parecia pertencer àquele ambiente. Seus sapatos italianos reluziam sob a luz amarelada do teto, e o relógio de ouro no pulso valia mais do que todo o estabelecimento. Aos 42 anos, ele havia construído um império no ramo de tecnologia, mas naquela noite buscava apenas a companhia de Victor e Luca, amigos dos tempos de faculdade que ainda o tratavam pelo apelido de Marquinhos. Eram os únicos que conheciam o homem por trás da fortuna, aquele garoto que cresceu em um bairro simples do subúrbio antes de a vida tomar rumos inesperados. As gargalhadas ecoavam pela pizzaria vazia, enquanto Victor contava pela terceira vez a história do dia em que Marco apareceu na aula com um tênis furado e inventou o que era moda nova de Paris. Luca derramava refrigerante pela mesa ao rir, e Marco revirava os olhos, mas sorria. Ali, naquele lugar humilde, ele podia esquecer por algumas horas as pressões de ser quem era, as expectativas que pesavam sobre seus ombros como uma armadura invisível. Foi quando ela entrou. Helena empurrou a porta de vidro com cuidado, como quem pede licença mesmo em um lugar público. Seus olhos cansados faziam um mapeamento rápido do ambiente, buscando a mesa mais discreta, mais afastada. Aos 38 anos, carregava nas costas não apenas a bolsa surrada, mas o peso de jornadas duplas, triplas, de madrugadas em que o sono era um luxo que não podia se permitir. Ao seu lado, Chiara segurava a mão da mãe com força, como se aquele gesto pudesse protegê-la de um mundo que insistia em ser duro demais. Chiara tinha 17 anos e olhos que pareciam guardar segredos antigos. Seu uniforme escolar estava impecável, apesar de puído nas barras, e ela carregava uma mochila pesada de livros que pegava emprestados da biblioteca porque não podia comprar. Havia nela uma seriedade pouco comum para a idade, aquele tipo de maturidade que nasce da necessidade, não da escolha. Sentaram-se na última mesa perto da cozinha, onde o calor do forno tornava o ambiente ainda mais abafado. Helena abriu a bolsa, com movimentos calculados, contando as moedas e notas amassadas que guardara durante a semana. Tinha o suficiente para uma pizza pequena. Apenas uma. Fez o pedido em voz baixa, quase envergonhada, e o garçom anotou sem olhar nos olhos. Marco nem deveria ter notado. Estava de costas para elas, imerso na conversa sobre investimentos futuros que Victor insistia em tocar, mesmo naquelas poucas horas de descontração. Mas algo o fez virar a cabeça. Talvez o silêncio que emanava daquela mesa distante, tão diferente da algazarra que faziam. Talvez o contraste entre a alegria ruidosa de seu grupo e a quietude daquelas duas mulheres que pareciam carregar o mundo nos ombros. A pizza chegou fumegante, pequena, com apenas algumas fatias de mussarela derretida. Helena pegou a primeira fatia e estava prestes a levá-la à boca quando Chiara tocou seu braço suavemente. A mãe olhou para a filha, e naquele olhar havia uma conversa inteira, daquelas que só quem divide o mesmo teto apertado e as mesmas dificuldades consegue entender. Chiara pegou a fatia das mãos da mãe com delicadeza. Com o garfo de plástico dividiu-a ao meio. Não era uma divisão qualquer, apressada. Ela mediu com os olhos, certificando-se de que uma metade era ligeiramente maior.
Então, com um sorriso pequeno, mas genuíno, estendeu a parte maior de volta para Helena. Helena negou com a cabeça, mas Chiara insistiu. Não havia drama naquele gesto, nenhuma lágrima ou palavra rebuscada. Era simples, puro, e carregava tudo o que as palavras não conseguiriam expressar. Era o amor que se manifesta em atos pequenos, quando não há grandes recursos para demonstrá-lo. Marco observava tudo como se estivesse vendo uma cena em câmera lenta. O garfo dividindo a pizza, as mãos cuidadosas da adolescente, o sorriso da mãe que aceitava porque sabia que recusar seria negar à filha a alegria de cuidar. Sentiu algo apertar em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Não era pena, era reconhecimento. De repente, estava de volta aos 12 anos de idade, sentado na cozinha minúscula do apartamento onde cresceu. Via sua irmã mais nova, Rosa, com apenas 7 anos dividindo com ele a última bolacha do pacote. Rosa sempre dava a parte maior, sempre. Mesmo quando era ela quem mais precisava, mesmo quando era óbvio que tinha mais fome. Ela olhava para Marco com aqueles olhos enormes e dizia que irmão mais velho precisava de mais energia para proteger a família. Rosa. O nome ecoou em sua mente como um trovão distante. Havia anos que Marco trancava aquela lembrança em um canto escuro de si mesmo. A culpa, a dor, a sensação de impotência que nunca o abandonou completamente. Rosa, que aos 15 anos teve sua vida interrompida tão abruptamente que Marco nunca conseguiu processar a perda. Ele se fechou depois disso, construiu muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo conseguia escalá-los mais. Victor notou a mudança no amigo. Marco havia parado de falar no meio de uma frase, os olhos fixos em algum ponto distante da pizzaria. Chamou seu nome uma vez, 2, até que Marco piscou e voltou ao presente. Mas algo havia mudado. Havia uma umidade nos olhos que ele piscou rapidamente para disfarçar, uma inquietação que o fez mexer na cadeira. Então, sem pensar muito, sem calcular consequências ou medir palavras, Marco se levantou. Victor e Luca o olharam confusos quando ele simplesmente começou a caminhar em direção à mesa do fundo. Seus passos eram lentos, como se cada um exigisse coragem que ele estava juntando pelo caminho. Helena levantou os olhos quando uma sombra cobriu a mesa. Viu o homem alto, de roupas caras, parado ali com uma expressão que ela não soube decifrar. Seu primeiro instinto foi de alarme. Gente como aquela não se aproximava de gente como ela por bons motivos, a experiência havia lhe ensinado. Segurou instintivamente a mão de Chiara por baixo da mesa. Marco percebeu o medo nos olhos dela e se amaldiçoou por não ter pensado melhor em como abordar a situação. Sorriu, tentando parecer menos intimidador, e tirou as mãos dos bolsos para que ela pudesse vê-las vazias. Desculpem interromper, disse ele, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Eu só queria saber se vocês gostariam de se juntar a mim e meus amigos ali na frente. Temos comida demais, e seria uma alegria ter mais companhia. Helena piscou, confusa. Olhou para Chiara, que parecia igualmente perdida. Isso não fazia sentido. Pessoas como aquele homem não convidavam pessoas como elas para nada. Tinha que haver alguma pegadinha, algum motivo oculto. Não queremos incomodar, Helena respondeu baixinho, a voz carregada de um orgulho ferido que ela tentava manter intacto. Estamos bem aqui, obrigada. Marco olhou para a pizza pequena, para a fatia dividida ao meio que ainda esperava sobre o prato. Olhou para a mochila velha encostada na cadeira, para os tênis gastos de Chiara, para as mãos calejadas de Helena, e viu a si mesmo, décadas atrás, do outro lado daquela equação. Viu Rosa, que nunca tivera a chance de crescer e ver o que o mundo poderia oferecer. Não é incômodo, ele insistiu, e havia algo em sua voz que fez Helena olhar para ele de verdade pela primeira vez. Por favor, seria uma honra. Chiara apertou a mão da mãe. Havia algo nos olhos daquele homem que a fazia sentir que ele falava a verdade. Não era caridade. Era outra coisa, algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Helena sentiu o aperto e suspirou. Sabia que se recusasse novamente, seria rude demais. Tudo bem. Ela cedeu finalmente. Mas só por um pouco.
Marco sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que Victor e Luca raramente viam. Ele esperou enquanto elas recolhiam suas coisas, e quando Chiara tropeçou na alça da mochila, ele segurou seu cotovelo para que ela não caísse. O toque foi leve, respeitoso, mas Chiara sentiu algo estranho naquele gesto, uma segurança que há muito não experimentava. A mesa de Marco parecia outro mundo. Havia 3 pizzas gigantes, refrigerantes, até sobremesa encomendada. Victor e Luca se apresentaram com simpatia, empurrando suas cadeiras para abrir espaço. Luca, sempre o mais falante, começou imediatamente a fazer Chiara rir com suas histórias absurdas sobre clientes excêntricos. Helena estava tensa a princípio, mordendo a pizza devagar, atenta a cada palavra, cada gesto, buscando sinais de condescendência ou zombaria. Mas não encontrou nada disso. Marco conversava com ela sobre coisas simples. Perguntou sobre seu trabalho, ouviu quando ela contou que era empregada doméstica há quase 20 anos, desde que descobriu que estava grávida, de Chiara. Não havia julgamento em seus olhos, apenas um interesse genuíno que a desarmou lentamente. Chiara, por sua vez, descobriu que Marco gostava de desenhar quando era mais jovem. Ela pegou um guardanapo de papel e uma caneta que ele ofereceu e começou a traçar linhas enquanto ouvia as histórias. Desenhou sem pensar muito, deixando a mão guiar. Uma pizza enorme no centro, e ao redor dela, figuras pequenas que representavam pessoas rindo juntas. Marco observava aqueles traços simples como se fossem a obra de arte mais preciosa que já tinha visto. Havia algo ali, naquele desenho tosco em um guardanapo barato, que capturava a essência do que ele havia perdido há tanto tempo. Conexão humana, simplicidade, alegria sem pretensão. As horas passaram sem que ninguém notasse. O dono da pizzaria já tinha virado a placa para fechado, mas não teve coragem de interromper aquele grupo que parecia ter encontrado algo raro naquela noite. Quando finalmente se deram conta do horário, Helena levantou assustada. Chiara tinha aula no dia seguinte, e ela própria precisava pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho às 6 da manhã. Marco insistiu em pagar um carro de aplicativo para levá-las. Helena recusou 3 vezes antes de aceitar, e só o fez porque viu que Chiara estava exausta, lutando para manter os olhos abertos. Na despedida, houve um momento de hesitação. Um abraço? Um aperto de mão? No fim, foi só um aceno, mas que carregava mais peso do que qualquer gesto elaborado. Marco ficou parado na calçada vendo o carro se afastar. O guardanapo com o desenho de Chiara estava dobrado cuidadosamente no bolso de seu paletó. Victor e Luca o observavam em silêncio, percebendo que algo havia mudado no amigo naquela noite, mas sem saber exatamente o quê. No banco de trás do carro, Chiara encostou a cabeça no ombro da mãe. Helena passou os dedos pelos cabelos da filha, pensativa. Havia algo naquele encontro que a incomodava, mas não de forma negativa. Era mais uma inquietação, uma sensação de que algo havia sido colocado em movimento, e ela não tinha ideia de para onde aquilo levaria. O carro atravessava as ruas vazias da capital, deixando para trás as luzes do centro e mergulhando nos bairros periféricos, onde as ruas eram mais escuras e estreitas. Helena olhou pela janela e se permitiu, por um breve momento, imaginar como seria viver uma vida diferente, mas afastou o pensamento rapidamente. Sonhar demais doía, e ela não tinha energia sobrando para dores desnecessárias. Quando chegaram ao prédio velho onde moravam, no 4º andar sem elevador, a realidade as recebeu com brutalidade. Helena tentou acender a luz do corredor, mas o botão não respondeu. Subiu as escadas no escuro, com Chiara segurando firme em sua mão, ambas contando os degraus de memória. Ao abrir a porta do apartamento, a escuridão era completa. Helena tentou o interruptor já sabendo o que encontraria. Nada. A luz tinha sido cortada. Não era a primeira vez, mas doía a cada nova. Fez como se fosse. Acendeu a lanterna do celular e viu o bilhete que tinham deixado embaixo da porta. O aluguel estava 3 meses atrasado. Tinham até o fim do mês para regularizar ou teriam que sair. Chiara entrou em silêncio e foi direto para o quarto minúsculo que dividia com a mãe. Abriu a gaveta da cômoda velha
e guardou o guardanapo de papel com carinho, como se fosse um objeto precioso. Ao lado dele havia uma caixinha de sapatos, onde mantinha seus pequenos tesouros. Uma foto desbotada de quando era criança, um bilhete que a professora escreveu elogiando, uma redação, uma pena de pássaro que encontrou no parque. Agora, o guardanapo tinha um lugar especial ali. Helena ficou parada na cozinha, olhando para a geladeira que mal tinha comida, para as panelas velhas empilhadas, para o filtro de água que precisava ser trocado há meses. Sentou-se no chão frio, encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Não chorou. Havia passado do ponto em que lágrimas resolviam alguma coisa, mas fez uma promessa silenciosa para si mesma, ali na escuridão daquele apartamento miserável. Encontraria uma saída. Tinha que encontrar. Do quarto vinha o som suave da respiração, de Chiara, que havia adormecido ainda vestida. Helena se levantou, foi até lá e cobriu a filha com o cobertor fino. Beijou sua testa e sussurrou palavras que a garota não poderia ouvir. Desculpas por não conseguir dar mais. Promessas de que dias melhores viriam, mesmo que ela não soubesse como. Enquanto isso, do outro lado da capital, Marco entrava em sua cobertura luxuosa. O silêncio ali era diferente. Era o silêncio de espaços grandes demais para uma pessoa só, de ambientes que ecoavam vazio apesar de todos os móveis caros. Ele tirou o paletó e, antes de pendurá-lo, lembrou do guardanapo. Pegou o papel amassado e o abriu com cuidado sobre a mesa de jantar que nunca usava. Olhou para o desenho simples, para os traços que Chiara havia feito sem pretensão. E naquele momento, algo dentro dele começou a descongelar. Era doloroso, como quando o sangue volta a circular em um membro dormente. Mas era também libertador, de uma forma que ele não experimentava há anos. Pegou uma moldura simples que tinha guardada em algum armário, colocou o guardanapo dentro com cuidado e o pendurou na parede da sala, bem no centro, onde antes havia um quadro caro, que nunca tinha significado nada para ele. Ficou ali parado, olhando para aquele desenho, e pela primeira vez em muito tempo, Marco Allianz permitiu-se sentir algo além do vazio que carregava como uma segunda pele. Os dias seguintes arrastaram-se com a mesma rotina pesada de sempre para Helena e Chiara. A luz não voltou, e elas se adaptaram como podiam, acendendo velas à noite que Helena comprava no mercadinho da esquina, com o pouco que sobrava depois de garantir comida. Chiara estudava à luz fraca e instável, forçando a vista sobre os livros, enquanto a mãe costurava roupas alheias até tarde, tentando ganhar uns trocados extras. Helena havia aprendido a não esperar milagres. A vida lhe ensinara cedo que esperança era um luxo perigoso para quem não tinha rede de segurança. Mas mesmo assim, pegava-se pensando naquela noite na pizzaria. No jeito como aquele homem olhou para elas, não com pena, mas com algo que parecia respeito, no riso solto de Chiara, tão raro ultimamente. Balançava a cabeça, afastando os pensamentos. Gente rica tinha suas próprias vidas, seus próprios problemas. Aquilo tinha sido apenas um momento, uma gentileza passageira, nada mais. Chiara, por sua vez, abria a gaveta todas as noites para olhar o guardanapo. Passava os dedos sobre o papel já um pouco amarelado, relembrando cada detalhe daquela noite. Não era apenas o fato de terem comido até ficarem satisfeitas, algo que raramente acontecia. Era a sensação de pertencer, mesmo que por algumas horas, a um mundo onde as pessoas riam sem carregar tanto peso nos ombros. Na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana depois do encontro na pizzaria, Helena levou Chiara junto ao centro da capital para ajudá-la a entregar algumas roupas que tinha consertado. Era dia de folga da escola por conta de reuniões pedagógicas e Chiara adorava aquelas raras ocasiões em que podia acompanhar a mãe. Caminhavam pelas ruas movimentadas, desviando de transeuntes apressados, quando Chiara parou de repente, apertando o braço da mãe com força. "É ele", ela sussurrou, os olhos arregalados. "Mãe, é ele." Helena seguiu o olhar da filha e sentiu o coração dar um salto involuntário. Marco estava a poucos metros dali,
parado em frente a uma banca de revistas, folheando distraído um jornal. Usava roupas mais casuais dessa vez, jeans e uma camisa azul clara, mas ainda assim havia nele uma presença que o destacava da multidão. Tiara não esperou pela mãe. Largou as sacolas que carregava nas mãos de Helena e saiu correndo com a impulsividade dos 17 anos. Marco, ela chamou, a voz ecoando acima do barulho da rua. Marco, aqui. Ele virou-se ao ouvir seu nome, surpreso, e seu rosto se iluminou quando reconheceu a garota correndo em sua direção. Guardou o jornal e abriu um sorriso genuíno, daqueles que transformam completamente uma fisionomia. Tiara parou alguns passos antes dele, de repente acometida por uma timidez que não esperava sentir. Oi, ela disse sorrindo de volta, recuperando o fôlego. Que coincidência. Oi, Chiara, ele respondeu, e o fato de ele ter lembrado seu nome fez o coração da garota acelerar. Como você está? Antes que ela pudesse responder, Helena chegou com as sacolas, um pouco sem ar pela caminhada rápida. Marco a cumprimentou com um aceno educado, e novamente Helena sentiu aquela sensação estranha de ser vista, verdadeiramente vista por alguém. Conversaram ali mesmo, na calçada movimentada, sobre amenidades. Marco contou que estava dando uma volta sem destino certo, algo que raramente fazia. Victor e Luca sempre diziam que ele precisava desacelerar, mas Marco nunca soubera como. Trabalhar era mais fácil do que lidar com o silêncio de sua própria cabeça. Então, num impulso que surpreendeu a ele mesmo, Marco fez um convite. Há um parque bonito aqui perto. Vocês têm tempo para um café? Ou um suco? Ele se corrigiu rapidamente, olhando para Chiara com um sorriso. Gostaria muito de conversar mais. Helena hesitou. Tinha entregas para fazer, contas mentais de horários e compromissos. Mas havia algo na expressão de Chiara, um brilho nos olhos que ela não via há tempo demais, que a fez ceder. Temos um pouco de tempo, ela disse finalmente. Seria bom. O parque era um oásis verde no meio do concreto da capital. Árvores antigas formavam um teto natural que filtrava a luz do sol em manchas douradas sobre a grama. Crianças brincavam ao longe e um vendedor ambulante oferecia pipoca e algodão doce. Marco comprou 3 sucos de laranja frescos e eles se sentaram em um banco à sombra. A conversa fluiu naturalmente. Chiara contou sobre a escola, sobre como adorava literatura, mas tinha dificuldade com matemática. Marco confessou que também odiava matemática quando era jovem, mas que aprendeu a apreciar quando entendeu que era apenas uma forma diferente de resolver problemas. Eles riram quando Chiara admitiu que ainda não tinha chegado nesse ponto de apreciação. Helena observava a interação entre os dois com sentimentos contraditórios. Havia ternura ali, uma conexão que nascia naturalmente. Marco falava com Chiara de igual para igual, sem condescendência, mas também com um cuidado paternal que fazia o coração de Helena apertar. Era bonito de ver, mas também assustador. Gente como Marco não ficava na vida de gente como elas. Isso era um fato, e quanto mais Chiara se apegasse, mais doeria quando ele inevitavelmente desaparecesse. Mas foi Helena quem acabou se abrindo de uma forma que não pretendia. Marco perguntou há quanto tempo morava na capital, e ela começou a contar sua história. Falou sobre vir do interior ainda adolescente, grávida e sozinha, sobre como encontrou trabalho como empregada doméstica porque era o único que conseguia sem experiência. Falou sobre criar Chiara sozinha, sobre as noites em que a menina era pequena e chorava de fome enquanto Helena não tinha o que dar. Marco ouvia com uma atenção que raramente dedicava às reuniões de negócios mais importantes. Havia algo na história de Helena que ressoava com sua própria experiência, embora de formas diferentes. Ele também vinha de um lugar humilde, também conhecia a sensação de olhar para uma geladeira vazia e ter que fazer escolhas impossíveis. Você trabalhou em muitas casas? Ele perguntou, mais por querer manter a conversa do que por curiosidade específica. Muitas, Helena confirmou, olhando para o horizonte. A maioria nem me tratava como gente, para ser sincera, mas houve algumas famílias boas. Uma especialmente, lá no bairro do Jardim das Flores. Trabalhei lá por anos, quando Chiara era pequena.
Os donos viajaram para o exterior e eu fiquei sem esse emprego, mas foram anos bons. Marco sentiu algo estranho ao ouvir o nome do bairro, Jardim das Flores. Ele tinha crescido ali. Sua família morava em uma casa modesta naquela região antes de sua mãe conseguir o emprego, que mudou tudo, e se mudarem para um lugar melhor. Mas ele passou a infância inteira naquelas ruas. Conhecia cada esquina. Jardim das Flores, ele repetiu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu cresci lá. Em que rua você trabalhava? Helena nomeou a rua, e Marco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a mesma rua onde ficava a casa de sua tia Agnes, onde ele e Rosa passavam as tardes depois da escola, enquanto a mãe trabalhava. Mas não podia ser coincidência tão grande. Assim podia? Como eram os donos da casa? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. Um casal mais velho, Helena disse, fechando os olhos para lembrar melhor. A senhora era rígida, mas justa. Ela tinha sobrinho que visitava toda semana. 2 meninos, se não me engano. Um mais velho, sério, e uma menina pequena, toda alegre. Marco ficou muito quieto. Sério demais. Chiara notou a mudança e olhou para ele com preocupação. Tudo bem? Ela perguntou. Ele assentiu, mas sua mente estava correndo. Não podia ser. O mundo não era tão pequeno assim, mas as peças se encaixavam de forma assustadora. A idade de Helena correspondia, a época também, e ele lembrava vagamente de uma mulher jovem que trabalhava para sua tia, alguém que sempre tinha uma palavra gentil para ele e Rosa. Você se lembra dos meninos? Marco perguntou, a voz mais tensa do que pretendia. Helena abriu os olhos e olhou para ele com curiosidade pela mudança de tom. Lembro um pouco. O mais velho sempre carregava livros. Gostava de ficar quieto lendo no quintal. A menina era o oposto, toda energia. Eles eram irmãos, bem ligados um ao outro. Marco teve que se levantar. Deu alguns passos, passando a mão pelo cabelo, tentando processar o que estava ouvindo. Helena e Chiara trocaram olhares confusos. Fizemos algo errado? Chiara perguntou preocupada. Não, Marco disse rapidamente, virando-se para elas. Não, absolutamente não. É só que eu acho que sei de quem você está falando. Acho que eu era o menino que ficava lendo no quintal. O silêncio que seguiu foi denso. Helena levantou-se lentamente, os olhos arregalados estudando o rosto de Marco como se o visse pela primeira vez. Ela voltou no tempo procurando nas feições do homem adulto os traços do garoto que conhecera décadas atrás. Os olhos eram os mesmos, aquele jeito sério e introspectivo. Poderia ser mesmo? Marco? Ela sussurrou, ainda processando. Marquinhos? O menino que tinha uma irmã chamada Rosa? Ao ouvir o nome da irmã, algo dentro de Marco se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Sim, ele confirmou, a voz embargada. Rosa era minha irmã. Helena levou a mão à boca, os olhos marejados. Eu lembro de você. Lembro de vocês dois. Vocês eram tão próximos. Rosa era tão cheia de vida. Ela sempre me oferecia ajuda, mesmo sendo tão pequena. Dizia que quando crescesse ia ser médica para cuidar de todo mundo. Marco teve que se sentar novamente. Ouvir alguém falar de Rosa como se ela fosse real, como se suas memórias não fossem apenas fantasmas que ele carregava sozinho, era ao mesmo tempo doloroso e libertador. Fazia tanto tempo que ele não permitia que ninguém mencionasse sua irmã, que trancava aquela parte de si mesmo como se não existisse. Chiara permaneceu em silêncio, percebendo que estava testemunhando algo importante, algo que ultrapassava sua compreensão, mas que sentia ser significativo. Via a dor crua no rosto de Marco, via a compaixão nos olhos de sua mãe, e seu coração se apertou por motivos que não conseguia nomear. Eu sinto muito, Helena disse suavemente, sentando-se ao lado de Marco. Quando soube o que aconteceu com ela, fiquei de coração partido. Ela era especial. Marco assentiu, incapaz de falar. Havia uma barreira dentro dele que começava a ceder. Anos de dor represada ameaçando vir à superfície. Ele lutou contra isso como sempre fez, mas dessa vez foi mais difícil. Havia algo na presença de Helena, na sua compreensão silenciosa, que tornava mais difícil manter as defesas erguidas.
Por isso você estava tão diferente aquela noite na pizzaria, Helena disse, mais para si mesma do que para ele. Quando viu Chiara dividindo a pizza, te lembrou dela. Marco olhou para Chiara, que o observava com olhos arregalados. Lembrou, ele admitiu. Rosa sempre fazia isso. Sempre me dava a parte maior de tudo, mesmo quando eu sabia que ela precisava mais. Ela tinha esse coração enorme que não cabia no peito. Chiara se aproximou e, num gesto ousado que a surpreendeu, pegou a mão de Marco. Ele olhou para aquela mão pequena segurando a sua e sentiu algo se mover dentro dele, como placas tectônicas se realinhando depois de um terremoto. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre o passado, sobre coincidências impossíveis, sobre como os caminhos de suas vidas haviam se entrelaçado sem que soubessem. Marco contou sobre como a morte de Rosa o mudou, como ele se fechou para o mundo e construiu uma vida onde emoções eram mantidas à distância segura. Construiu um império de negócios, mas um deserto emocional. Helena, por sua vez, falou sobre as dificuldades de criar uma filha sozinha, sobre os momentos em que pensou em desistir, mas continuou por causa de Chiara. Falou sobre a casa de tia Agnes, sobre como aqueles anos trabalhando ali foram alguns dos mais estáveis de sua vida, e como tudo desmoronou quando a família se mudou e ela ficou sem emprego fixo. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. O parque ia esvaziando, famílias voltando para suas casas. Marco olhou para Helena e Chiara e tomou uma decisão que vinha se formando, desde que descobriram a conexão entre seus passados. Helena, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado, eu tenho uma proposta para você. Não é caridade, antes que pense isso. É trabalho de verdade, com salário justo e tudo. Preciso de uma assistente pessoal. Alguém para organizar minha agenda, lidar com correspondências, me ajudar com tarefas do dia a dia que tenho negligenciado porque trabalho demais. Você estaria interessada? Helena o encarou, boquiaberta. Uma assistente pessoal? Ela era empregada doméstica. Não tinha formação para isso. Não tinha experiência com trabalhos de escritório. Mas, Marco, eu não sei se estou qualificada, ela começou. Ele levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Você criou uma filha sozinha, trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo. Organizou uma vida inteira com quase nenhum recurso. Essas são as qualificações que importam. O resto eu posso ensinar. Chiara apertou o braço da mãe, os olhos brilhando de esperança. Por favor, mãe, ela sussurrou. Pelo menos pense nisso. Helena olhou para a filha. Viu a súplica ali, a esperança de uma vida um pouco mais fácil. Olhou para Marco e viu sinceridade, não piedade. Viu alguém que entendia de onde elas vinham porque ele mesmo tinha estado lá uma vez. Tudo bem, ela disse finalmente. Vou tentar. Mas se eu não conseguir dar conta, você tem que me dizer, sem pena. Marco sorriu e foi um sorriso que alcançou seus olhos pela primeira vez em anos. Combinado, mas tenho certeza de que você vai surpreender a si mesma. Eles trocaram números de telefone, combinaram detalhes de quando Helena poderia começar. Marco insistiu em adiantar o primeiro salário para que ela pudesse resolver as contas atrasadas. Helena recusou veementemente até ele argumentar que era padrão da empresa. Uma mentira branca que ela aceitou porque precisava desesperadamente acreditar. Quando finalmente se despediram, já estava escuro. Marco chamou um carro para levá-las e, antes que entrassem, abraçou ambas rapidamente. Foi um abraço breve, mas carregado de significado. Para Helena, foi a primeira vez em anos que sentiu um amparo que não vinha apenas de si mesma. Para Chiara foi a sensação de que talvez o mundo não fosse tão implacável quanto parecia. E para Marco, foi o primeiro passo para sair da prisão emocional que havia construído para si mesmo. No caminho de volta para casa, Chiara não parava de falar, animada com as possibilidades, com a mudança que se aproximava. Helena ouvia em silêncio, um sorriso pequeno nos lábios, mas com o coração apertado de medo. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. Medo de se apegar e perder. Medo de não ser boa o suficiente. Mas por Chiara, por aquela luz nos olhos,
Da filha, ela tentaria. Tentaria com toda a força que tinha. E enquanto o carro cruzava a cidade, de volta para o apartamento escuro que em breve teria luz novamente, Helena fez uma oração silenciosa para quem quer que estivesse ouvindo. Pediu coragem para aceitar a ajuda que estava sendo oferecida. Pediu força para não desapontar quem acreditava nela. E pediu, acima de tudo, que aquela mudança fosse o começo de algo bom, não apenas mais uma esperança que seria arrancada violentamente de suas mãos. A primeira semana de Helena como assistente pessoal de Marco foi uma montanha-russa de emoções que ela mal conseguia processar. O escritório ficava em um dos prédios mais modernos da capital, todo em vidro e aço, com vista panorâmica para a cidade. Quando ela entrou no primeiro dia, vestindo a roupa mais formal que tinha e ainda assim sentindo-se deslocada, foi recebida por Luca, que trabalhava no departamento de tecnologia da empresa. Luca passou horas explicando os sistemas, mostrando como funcionava a agenda digital, o sistema de e-mails, as videoconferências. Era tanta informação que Helena sentia a cabeça girar. Ela que mal sabia usar o celular além das funções básicas, de repente precisava navegar por programas complexos e entender termos em inglês que nunca tinha ouvido antes. Mas ela não desistia. Levava um caderninho sempre no bolso, anotava tudo, fazia perguntas quando não entendia, chegava em casa e estudava no celular os termos que não conhecia. Tiara a ajudava. Os dois sentadas à mesa da cozinha que agora estava bem iluminada, a conta de luz finalmente paga. Riam juntas quando Helena confundia termos técnicos, mas Chiara via o esforço da mãe com uma admiração que crescia a cada dia. Marco era paciente, mais do que Helena esperava. Quando ela cometia erros, e cometia muitos, ele explicava, novamente sem irritação. Mostrava as coisas quantas vezes fossem necessárias. Havia uma gentileza nele, que contrastava com a seriedade que demonstrava nas reuniões de negócios. Helena começou a entender que Marco era duas pessoas, o empresário implacável que todos viam e o homem perdido que ele escondia do mundo. No final da segunda semana, Helena já tinha uma rotina estabelecida. Chegava cedo, organizava a agenda do dia, separava documentos importantes, atendia ligações. Aos poucos foi percebendo que tinha jeito para aquilo. Sua experiência organizando uma casa com recursos mínimos traduzia-se bem para organizar a vida caótica de um empresário. Ela previa necessidades, antecipava problemas, mantinha tudo funcionando suavemente. Foi no início do segundo mês que tudo quase desmoronou. Havia uma reunião crucial com investidores japoneses que vinham especialmente para conhecer o novo projeto da empresa. Eram pessoas importantes que poderiam injetar milhões no negócio. Marco havia mencionado a reunião várias vezes e Helena tinha certeza absoluta de que tinha anotado na agenda. Mas quando ela chegou naquela manhã e abriu o sistema, sentiu o sangue gelar nas veias. A reunião não estava agendada. E era hoje, dali a 2 horas. De alguma forma, em algum momento, ela tinha esquecido de confirmar no sistema. A sala de reuniões não estava reservada. Os documentos necessários não estavam preparados. O tradutor não tinha sido chamado. Era um desastre completo. E a culpa era inteiramente dela. Helena ficou paralisada por alguns segundos, o pânico tomando conta. Pensou em fugir, em simplesmente sair dali e nunca mais voltar. Mas então pensou em Chiara, na luz que tinham conseguido religar, na escola melhor onde a filha agora estudava, nas aulas de teatro que ela tanto sonhara. Não podia desistir. Não assim. Correu até a sala de Marco, batendo na porta antes de entrar sem esperar resposta. Ele estava ao telefone, mas ao ver a expressão de Helena, desligou imediatamente. "O que houve?" perguntou, já se levantando. "A reunião com os japoneses", Helena disse, a voz tremendo. "Eu esqueci de agendar. Eles chegam em 2 horas e não temos nada preparado. Marco, eu sinto muito, eu não sei como aconteceu, eu pensei que tinha colocado na agenda, mas..." As palavras saíam atropeladas, os olhos de Helena queimando com lágrimas que ela lutava para conter. Marco ficou muito quieto por um momento, que pareceu durar uma eternidade.
Helena via sua carreira acabar antes mesmo de começar. Via a decepção nos olhos dele. Via Chiara voltando para a escola antiga, para o apartamento escuro, para a vida de privações. Mas Marco não gritou. Não a demitiu ali mesmo, como ela esperava. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto e disse, com uma calma surpreendente: "Temos 2 horas, podemos resolver isso. Liga para Victor, diz que é emergência. Ele conhece um tradutor que pode estar disponível. Depois liga para o hotel onde eles estão hospedados, confirma que eles virão mesmo. Eu vou preparar os documentos e encontrar uma sala. Vamos fazer dar certo." Helena ficou olhando para ele, boquiaberta. "Você não vai me demitir?" "Vou demitir alguém que está aprendendo e vai aprender com o erro?" Marco perguntou, já mexendo no computador. "Seria um desperdício." "Agora vamos, não temos tempo a perder." As 2 horas seguintes foram um turbilhão. Helena fez as ligações que precisava, sua voz ganhando firmeza à medida que as coisas iam se encaixando. Luca conseguiu liberar a sala de reuniões principal, cancelando outra reunião menos importante. Victor trouxe o tradutor. Marco imprimiu documentos em tempo recorde. Quando os japoneses chegaram, foram recebidos por uma equipe aparentemente calma e organizada, sem nenhum sinal do caos que tinha sido aquela manhã. A reunião foi um sucesso. Os investidores saíram impressionados com a apresentação, com a clareza do projeto, com o profissionalismo da equipe. Assinaram um acordo inicial e prometeram voltar para finalizar os detalhes. Quando saíram, Marco finalmente se permitiu relaxar, soltando um suspiro longo. Helena estava sentada em sua mesa, as mãos ainda tremendo da adrenalina. Marco se aproximou e sentou na cadeira ao lado dela. Ela olhou para ele, esperando a bronca que tinha sido adiada, a conversa sobre sua incompetência, sobre como ela não era adequada para aquela posição. "Helena", Marco começou, e ela preparou-se para o pior. "Você cometeu um erro grave hoje. Poderia ter custado muito caro para a empresa." Ela assentiu, as lágrimas finalmente escapando. "Eu sei. Sinto muito, Mas..." Ele continuou, interrompendo-a gentilmente. "Você também mostrou algo mais importante. Quando percebeu o erro, você não fugiu. Veio até mim, assumiu a responsabilidade e depois trabalhou como uma louca para consertar. Isso vale mais do que nunca cometer erros." Helena limpou as lágrimas, confusa. "Então você não vai me mandar embora?" "Só se você quiser ir", Marco respondeu com um meio sorriso. "Mas eu preferiria que ficasse. Você está se saindo melhor do que imagina." Naquela noite, Helena chegou em casa exausta, mas com um peso a menos nos ombros. Contou tudo para Chiara, que a abraçou com força. "Estou orgulhosa de você, mãe", a garota disse, e Helena sentiu que todas as dificuldades valiam a pena só para ouvir aquelas palavras. Com o primeiro salário completo, Helena fez o que vinha planejando há semanas. Pagou o aluguel atrasado, comprou móveis usados, mas em bom estado, para substituir os que estavam caindo aos pedaços. Encheu a geladeira de comida de verdade. Mas o que mais a emocionou foi poder pagar as aulas de teatro que Chiara tanto queria. A escola de teatro ficava em um bairro melhor da cidade, e Chiara ia 3 vezes por semana após a aula regular. Helena a levava e ficava esperando na recepção, usando o tempo para estudar mais sobre seu trabalho, para se preparar melhor. Via a filha sair radiante de cada aula, comentando animada sobre cenas que tinham ensaiado, sobre personagens que tinha interpretado. Foi nessa época também que Helena matriculou Chiara em uma escola melhor, mais próxima do centro, onde Marco tinha conseguido uma bolsa parcial através de contatos. A diferença de qualidade era gritante. Professores mais engajados, biblioteca bem equipada, laboratórios funcionando. Chiara estava no paraíso. Mas o paraíso tem suas próprias armadilhas. A nova escola estava em um bairro de classe média alta. A maioria dos alunos vinha de famílias bem estabelecidas, usavam roupas de marca, tinham os celulares mais novos. Chiara, com seu uniforme limpo, mas visivelmente velho, com sua mochila remendada, destacava-se por todas as razões erradas. No começo, ela tentou ignorar os olhares, os cochichos que cessavam quando ela se aproximava. Focava nos estudos, nas aulas de teatro, no fato de que estava tendo oportunidades que
Nunca imaginou. Mas adolescentes podem ser cruéis de formas que adultos às vezes esquecem. Teve uma menina em particular, Fiona, filha de um empresário conhecido que parecia ter feito de Kiara seu projeto pessoal de humilhação. Começou com comentários sutis sobre as roupas de Kiara, sobre seus tênis sem marca. Depois passou a imitá-la na hora do almoço, exagerando a forma como ela comia, como se estivesse sempre com muita fome. Tiara aguentou em silêncio por semanas, não querendo preocupar a mãe que já tinha tanto com que lidar. Mas um dia, quando estava no vestiário trocando de roupa para a aula de educação física, Fiona entrou com suas amigas. Olharam para o sutiã simples de Kiara, para a calcinha com um pequeno furo que ela não tinha notado, e começaram a rir. Pobreza não é contagiosa, Fiona disse alto, para que todos ouvissem. Mas também não adianta fingir que é o que não é. Bolsista vai ser sempre bolsista. Kiara sentiu algo quebrar dentro dela. Não eram as palavras em si, mas o peso acumulado de semanas sendo a diferente, a estranha, a que não pertencia. Ela vestiu-se rapidamente e saiu do vestiário com os olhos queimando, mas sem derramar uma lágrima. Não daria a elas essa satisfação. Mas quando chegou em casa naquele dia, entrou no quarto e finalmente chorou. Chorou pela humilhação, pela sensação de não pertencer a lugar nenhum. Era boa demais para o mundo de onde vinha, mas nunca seria boa o suficiente para o mundo onde estava tentando entrar. Helena encontrou a filha assim, encolhida na cama, soluçando com o rosto enterrado no travesseiro. O coração de Helena se despedaçou ao ver a filha naquele estado. Sentou-se na cama e puxou Kiara para seu colo, como fazia quando ela era pequena. Conta para a mãe, ela disse suavemente. O que aconteceu? Kiara contou tudo. As humilhações, os olhares, a sensação constante de ser julgada e considerada inferior. E então, entre soluços, disse algo que perfurou Helena como uma faca. Mãe, eu quero voltar para a escola antiga. Pelo menos lá eu era normal. Lá ninguém me olhava como se eu fosse suja. Helena segurou o rosto da filha entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos. Escuta bem o que vou te dizer, Kiara. Você não é suja. Você não é inferior. Você é uma menina que cresceu com menos recursos, mas isso não define quem você é. Não deixa essas meninas te fazerem sentir menos do que você vale. Mas, mãe, eu não pertenço ali. Fica óbvio toda vez que abro a boca, toda vez que alguém vê minhas roupas. E daí? Helena disse com uma intensidade que surpreendeu a ambas. Quem disse que você precisa se encaixar perfeitamente para ter o direito de estar em algum lugar? Você tem tanto direito quanto qualquer uma delas de receber educação de qualidade, de seguir seus sonhos. Não deixa que digam o contrário. Mas Kiara balançou a cabeça, não convencida. As palavras da mãe eram bonitas, mas não mudavam a realidade de como se sentia todos os dias ao entrar naquela escola. Não mudavam a sensação de ser um peixe fora d'água, sufocando em um ambiente que nunca foi feito para pessoas como ela. Aquela noite, Helena mal dormiu. Ficou acordada, olhando para o teto, pensando em formas de ajudar a filha, de protegê-la de uma crueldade que ela conhecia bem demais. Lembrou-se das vezes em que foi tratada como invisível nas casas onde trabalhou, das madames que falavam dela na terceira pessoa como se ela não estivesse ali. Sabia exatamente o que Kiara estava sentindo, e isso tornava tudo ainda mais doloroso. Na manhã seguinte, no trabalho, Marco notou que Helena estava diferente, mais quieta, com olheiras profundas. Quando perguntou se estava tudo bem, ela hesitou antes de contar sobre Kiara, sobre o bullying na escola, sobre a crise de autoestima da filha. Marco ouviu em silêncio, e Helena podia ver algo mudando em sua expressão. Havia raiva ali, mas também uma compreensão profunda. Ele sabia o que era ser julgado por onde vinha. Lembrava-se muito bem dos primeiros anos construindo seu negócio, quando pessoas olhavam para suas roupas baratas e desdenhavam suas ideias. Posso falar com Kiara? Ele perguntou finalmente. Não para resolver o problema por ela, mas talvez para ajudá-la a ver as coisas de outro ângulo. Helena concordou, grata por qualquer ajuda. Naquele fim de semana, Marco convidou as duas para jantar em sua casa.
Era a primeira vez que visitavam a cobertura dele, e ambas ficaram um pouco intimidadas pela grandiosidade do lugar. Mas Marco as recebeu com a mesma simplicidade de sempre, guiando-as até a sala ampla com vista para a cidade iluminada. E foi ali que Helena viu, pendurado na parede principal bem no centro, em uma moldura, simples mas elegante, estava o guardanapo com o desenho de Chiara da primeira noite na pizzaria. Ela parou, a mão indo involuntariamente ao peito. "Você guardou", ela sussurrou emocionada. Marco seguiu seu olhar e sorriu. "Claro que guardei. É uma das minhas posses mais valiosas. Toda vez que olho para ele, lembro do que realmente importa. Lembro de que conexões humanas genuínas são mais raras e preciosas do que qualquer negócio bem-sucedido." Chiara também olhava para o guardanapo, surpresa. Ela nem lembrava direito de tê-lo feito, tinha sido apenas um rabisco casual. Mas ali estava ele, tratado como uma obra de arte, no centro da casa de um homem que podia comprar qualquer quadro do mundo. Durante o jantar, Marco conversou com Chiara sobre suas dificuldades na escola. Não deu sermões ou conselhos vazios. Em vez disso, contou suas próprias histórias. Falou sobre quando começou a faculdade, sendo um dos poucos alunos que trabalhava para se sustentar, usando roupas doadas, enquanto seus colegas ostentavam marcas caras. Falou sobre reuniões importantes, onde foi subestimado por causa de sua origem, sobre contratos que quase perdeu, porque não falava da forma rebuscada que esperavam dele. "E você sabe o que percebi, Chiara?" Ele disse, inclinando-se para a frente, os olhos fixos nela. "Percebi que as pessoas que me julgavam por minhas roupas ou origem eram exatamente as pessoas com quem eu não precisava me importar. As que realmente valiam a pena olhavam além disso. E mais importante, aprendi que eu não precisava da aprovação delas para ter valor. Mas é difícil", Chiara respondeu baixinho. "Todo dia é difícil." "Eu sei", Marco disse com genuína compreensão. "Não vou mentir e dizer que fica fácil, mas fica mais suportável quando você se lembra de quem realmente é e do que realmente importa. Você está naquela escola porque é inteligente, porque tem potencial, porque merece estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa. O resto é só ruído." As palavras de Marco não resolveram magicamente os problemas de Chiara, mas plantaram uma semente. Nos dias seguintes, ela começou a caminhar com a cabeça um pouco mais erguida pela escola. Quando Fiona fazia seus comentários, Chiara não respondia, mas também não se encolhia mais. Havia uma nova determinação nela, uma compreensão de que o problema não estava nela, mas nas pessoas que a julgavam por coisas superficiais. Lentamente, outros alunos começaram a notar Chiara, alguns pela forma como ela se destacava nas aulas de literatura, outros por sua participação intensa nas aulas de teatro da escola. Havia uma garota, Ana, que se sentou ao lado dela um dia no refeitório e começou uma conversa genuína sobre um livro que ambas estavam lendo. Ana não se importava com as roupas de Chiara, não fazia perguntas invasivas sobre sua vida, apenas conversava, como se elas fossem apenas duas adolescentes que tinham interesses em comum. Helena observava as mudanças na filha com um misto de orgulho e alívio. Via Chiara voltando a sorrir, voltando a ser a garota alegre que sempre foi, por baixo do peso das dificuldades. E sabia que muito daquilo se devia a Marco, a forma como ele tinha entrado em suas vidas não como um salvador, mas como alguém que realmente se importava. A conexão entre os três se aprofundava a cada dia. Marco começou a jantar com elas toda sexta-feira, sempre levando ingredientes para que cozinhassem juntos. Helena descobriu que ele era péssimo na cozinha, queimava até água e elas riam das tentativas desajeitadas dele de ajudar. Mas eram momentos de leveza, de uma normalidade que faltava há muito tempo em suas vidas. Era ali, nesses jantares, simples e cheios de risadas, que todos os três encontravam algo que não sabiam estar procurando. Para Marco, era a sensação de família que não tinha desde que perdeu Rosa. Para Helena, era o apoio e companheirismo que nunca experimentara. E para Chiara, era a figura paterna que sempre faltou, alguém que se importava genuinamente com ela sem esperar nada em troca. Mas como toda boa história,
A felicidade encontrada precisou enfrentar seus próprios demônios. E os demônios de Marco eram antigos, profundos, e estavam apenas esperando o momento certo para ressurgir. Tudo começou quando Alan, sócio de Marco desde os primeiros anos da empresa, marcou uma reunião privada. Alan Muller era um homem pragmático, de números e resultados, que via o mundo através de planilhas e análises de risco. Ele e Marco tinham construído o império juntos, mas suas personalidades eram opostas. Onde Marco era intuitivo e emocional embaixo da máscara profissional, Alan era calculista e frio. A reunião aconteceu numa manhã de segunda-feira. Alan entrou na sala de Marco sem a formalidade usual, fechando a porta atrás de si com um clique definitivo. "Precisamos conversar sobre Helena", ele disse sem rodeios, sentando-se sem ser convidado. Marco levantou os olhos dos documentos que revisava, uma irritação imediata surgindo. "O que tem, Helena?", perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Alan abriu a pasta que trazia e espalhou alguns papéis sobre a mesa. "Você está ciente de que ela foi sua empregada doméstica no passado? Bem, da sua família. E agora é sua assistente pessoal. Você vê como isso pode parecer problemático?" Marco sentiu a raiva subir, mas forçou-se a manter a calma. "Para quem, Alan? Helena é competente, trabalha mais do que qualquer pessoa que já tive nessa posição. Os números dela são impecáveis. Não é sobre competência, Marco", Alan disse, inclinando-se para a frente. "É sobre percepção. É sobre os riscos legais de envolver-se pessoalmente com uma funcionária. Você está jantando com ela toda semana. Está pagando a escola da filha dela. As pessoas vão começar a falar, se é que já não começaram." "E que falem", Marco respondeu, os punhos cerrando sob a mesa. "Não há nada inadequado acontecendo. Estou ajudando alguém que merece ajuda, alguém que trabalha duro." Alan suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Olha, sei que você tem boas intenções, mas e se der errado? E se ela decidir processar alegando assédio? E se alguém interpretar mal toda essa situação? Você construiu isso aqui do zero, Marco. Não pode colocar tudo em risco por causa de uma conexão emocional com uma empregada." "Ela não é uma empregada", Marco disse, a voz baixa, mas carregada de emoção contida. "É uma pessoa boa que está tentando dar uma vida melhor para sua filha. E vai continuar aqui." Alan estudou o amigo por um longo momento. Via algo nos olhos de Marco que o preocupava. Não era só sobre Helena e Chiara. Era algo mais profundo, algo que Alan tinha visto aparecer nos últimos meses. Marco estava se apegando, se abrindo emocionalmente, e na visão calculista de Alan isso era perigoso. "Apenas tenha cuidado", Alan disse finalmente, recolhendo seus papéis. "Não deixe que o passado nuble seu julgamento do presente." Quando Alan saiu, Marco ficou sozinho na sala, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. As palavras do sócio ecoavam em sua mente, não porque concordasse com elas, mas porque tocavam em um medo que ele vinha tentando ignorar há semanas. O medo de se apegar, o medo de perder novamente. Naquela noite, Marco cancelou o jantar de sexta-feira. Mandou uma mensagem dizendo que tinha trabalho urgente, o que era mentira. Ficou sozinho em sua cobertura, olhando para o guardanapo emoldurado, lutando com as emoções que não sabia mais como processar. Helena recebeu a mensagem com uma pontada de decepção que a surpreendeu pela intensidade. Tinha se acostumado com aquelas sextas-feiras, com a leveza que traziam. Chiara ficou visivelmente triste, mas tentou disfarçar. "Tudo bem, mãe", ela disse. "Ele deve estar ocupado mesmo." Mas quando o mesmo aconteceu na sexta seguinte e na outra depois, o padrão ficou claro. Marco estava se afastando. No trabalho, ele era educado, mas distante. Não puxava mais. Conversas pessoais. Mantinha tudo estritamente profissional. Helena tentou algumas vezes perguntar se estava tudo bem, mas ele desviava do assunto com desculpas vagas sobre estresse no trabalho. Chiara sentia a mudança de forma ainda mais aguda. Marco tinha se tornado uma presença constante em sua vida, alguém em quem ela aprendeu a confiar, a admirar. E agora, ele simplesmente tinha desaparecido, sem explicação, sem despedida.
Era como se uma porta tivesse se fechado subitamente, deixando-a do lado de fora no frio. Helena tentava manter a aparência de normalidade, mas por dentro estava confusa e magoada. Repassava mentalmente tudo o que tinha dito ou feito, procurando o erro que teria causado o afastamento de Marco. Tinha sido presunçosa demais? Tinha ultrapassado algum limite sem perceber? As dúvidas a corroíam, mas ela não podia simplesmente perguntar. Ele era seu chefe, afinal, e ela não podia esquecer disso. Marco, por sua vez, estava lutando uma batalha interna que ninguém via. Cada vez que olhava para Helena no escritório, via Rosa. Cada vez que pensava em Chiara, lembrava-se de como foi devastador perder a irmã. O medo era paralisante. O medo de se apegar demais e depois ter tudo arrancado novamente. O medo de repetir a dor que quase o destruiu décadas atrás. Ele começou a trabalhar até mais tarde, evitando voltar para casa, onde o guardanapo emoldurado o lembrava do que estava perdendo. Mergulhou em novos projetos, encheu a agenda de reuniões desnecessárias, fez qualquer coisa para não ter que enfrentar os sentimentos que cresciam dentro dele, apesar de todos os esforços para sufocá-los. Victor e Luca notaram a mudança. Tentaram conversar com Marco, mas ele construiu muros tão altos que nem os amigos mais antigos conseguiam escalá-los. Ele está fazendo de novo, Victor disse para Luca um dia, depois de mais uma tentativa frustrada de conversa. Está se fechando como fez depois de Rosa. Foi numa noite de quinta-feira, 3 semanas depois de Marco ter começado a se afastar, que Chiara tomou uma decisão. Estava deitada na cama, olhando para o guardanapo que tinha voltado a guardar na gaveta, junto com seus outros tesouros, quando percebeu o que precisava fazer. Levantou-se, pegou um papel e uma caneta e começou a escrever. A carta saiu do coração, crua e honesta, da forma que apenas adolescentes conseguem ser. Chiara escreveu sobre como Marco tinha entrado em suas vidas quando elas mais precisavam, sobre como ele tinha dado a ela não apenas oportunidades materiais, mas algo muito mais valioso. Tinha dado esperança. Tinha mostrado que o mundo podia ser gentil, que pessoas podiam se importar sem esperar nada em troca. Escreveu sobre as noites de sexta-feira, sobre como pela primeira vez na vida tinha sentido o que era ter uma família completa, mesmo que não fosse tradicional. Escreveu sobre o medo que sentia agora, o medo de que aquilo tudo tinha sido temporário, uma ilusão bonita que estava se desfazendo. E no final da carta, com a sinceridade brutal da juventude, Chiara escreveu: "Você nos ensinou que é possível ter esperança, mas agora está nos ensinando o oposto. Está nos ensinando que não podemos confiar quando as coisas ficam boas, porque vão nos ser tiradas sem explicação. Pela primeira vez na vida, eu me senti parte de algo maior do que apenas eu e minha mãe lutando para sobreviver. Sua ausência não é só uma falta. É como apagar a luz de novo, como voltar para aquele apartamento escuro onde não ousávamos sonhar que as coisas podiam ser diferentes." Na manhã seguinte, antes que a coragem falhasse, Chiara entregou a carta para Helena levar ao trabalho. "Dá para ele, mãe," ela pediu. "Por favor, preciso que ele saiba." Helena pegou a carta com mãos trêmulas. Sabia que estava ultrapassando limites profissionais, mas via a dor nos olhos da filha e não conseguia recusar. No trabalho, esperou o momento certo. Quando Marco estava sozinho em sua sala, ela bateu na porta, entrou e simplesmente colocou a carta sobre a mesa dele. "É de Chiara," ela disse apenas, e saiu antes que ele pudesse responder. Marco olhou para o envelope por longos minutos antes de abri-lo. Quando finalmente o fez, as palavras de Chiara atingiram-no como socos sucessivos no estômago. Cada frase era uma verdade que ele vinha tentando ignorar. Cada parágrafo, um espelho mostrando a realidade do que seu medo estava causando. Quando chegou ao final, especialmente a parte sobre apagar a luz novamente, Marco sentiu algo quebrar dentro dele. Lágrimas que não derramava há décadas começaram a escorrer pelo rosto sem que ele pudesse controlar. Lágrimas por Rosa, que nunca pôde crescer. Lágrimas por Helena e Chiara, que ele estava machucando por causa de seus próprios medos. Lágrimas por si mesmo,
por todos os anos que desperdiçou se fechando para o mundo, construindo muros, em vez de pontes. Ficou ali sozinho em sua sala, chorando de uma forma que não chorava desde que era adolescente. E no meio das lágrimas, teve uma clareza dolorosa, mas necessária. Tinha duas escolhas. Podia continuar vivendo com medo, protegendo-se da possibilidade de perda, mas também garantindo uma vida vazia e solitária. Ou podia aceitar o risco, abrir-se para a possibilidade de dor, mas também para a certeza de amor e conexão. Pensou em Rosa, em como ela teria ficado triste ao vê-lo desperdiçar sua vida por causa do luto. Rosa, que sempre via o melhor nas pessoas, que amava sem reservas mesmo sabendo que o tempo é sempre incerto. Ela não gostaria de saber que sua partida tinha tornado Marco em alguém que tinha medo de viver. Naquela tarde, Marco saiu mais cedo do trabalho pela primeira vez em anos. Foi direto para uma floricultura e comprou flores simples, margaridas brancas que custavam uma fração do que ele ganhava em um segundo, mas que sabia que Helena gostaria. Passou em uma loja de brinquedos e comprou materiais de arte para Chiara, tintas e pincéis de qualidade, que ela poderia usar para suas criações. Quando chegou ao prédio onde Helena e Chiara moravam, subiu os 4 andares de escada com o coração batendo forte. Bateu na porta sem ter ensaiado o que diria, sem ter um plano. A porta se abriu e lá estava Helena, surpresa ao vê-lo ali, no corredor do prédio modesto que contrastava tanto com os lugares luxuosos que ele frequentava. Eu li a carta, Marco disse, a voz embargada. E Chiara tem razão. Sobretudo. Ele estendeu as flores. Um gesto simples, mas carregado de significado. Sinto muito por ter me afastado. Sinto muito por ter deixado meus medos falarem mais alto do que meus sentimentos. Helena pegou as flores com mãos trêmulas, os olhos já marejados. Chiara apareceu atrás da mãe, e ao ver Marco ali, com uma expressão de vulnerabilidade que nunca tinha visto nele, correu para abraçá-lo. Marco a abraçou de volta, apertando forte, deixando que ela sentisse que ele estava realmente ali, presente, não apenas fisicamente. Eles sentaram no pequeno sofá da sala, um ao lado do outro, e ali, naquele apartamento modesto que agora tinha luz, mas ainda era humilde em comparação ao que Marco estava acostumado, ele finalmente abriu seu coração completamente. Contou sobre Rosa, não apenas sobre sua partida, mas sobre quem ela era. Sobre os sonhos que tinha, sobre como queria ser médica e cuidar de todos. Sobre como sua risada enchia a casa, sobre como ela era corajosa e gentil em partes iguais. Contou sobre o dia que tudo mudou, sobre como ele se culpou por anos, sentindo que deveria ter protegido ela de alguma forma. Contou sobre como construiu sua empresa não apenas por ambição, mas como uma forma de fuga. Se trabalhasse o suficiente, se focasse apenas em resultados tangíveis, não precisava lidar com a dor que carregava. Construiu um império, mas ao custo de sua própria humanidade. E então contou sobre aquela noite na pizzaria, sobre como ver Chiara dividindo a pizza com Helena tinha quebrado algo dentro dele. Tinha sido como ver Rosa novamente, aquela generosidade pura que não calcula, que apenas ama. E isso o assustou tanto quanto o tocou. Eu tenho tanto medo, ele admitiu, a voz quebrando. Medo de me apegar e perder de novo. Medo de que se deixar vocês entrarem completamente na minha vida, algo vai acontecer para arrancá-las de mim. E não sei se sobreviveria a isso novamente. Helena pegou a mão dele, apertando com força. Ninguém pode garantir o futuro, Marco. Ela disse suavemente. Ninguém pode prometer que não haverá dor. Mas posso te dizer que uma vida vivida com medo não é vida de verdade. É apenas existir, e você merece mais do que isso. Rosa gostaria que você tivesse mais do que isso. Chiara se aninhou do outro lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Você não vai nos perder, ela disse com a certeza inabalável da juventude. Estamos aqui. E vamos continuar aqui. Marco olhou para aquelas duas mulheres que tinham entrado em sua vida por um acaso improvável, e que agora eram essenciais para ele quanto respirar. Viu Helena forte e resiliente, apesar de todas as dificuldades, com uma sabedoria que vinha de ter enfrentado o mundo de frente.
Viu Chiara, jovem e cheia de sonhos, mas com uma maturidade que a fazia entender coisas que muitos adultos não conseguiam. E pela primeira vez em décadas, Marco permitiu-se acreditar que talvez pudesse ter isso. Uma família, mesmo que não tradicional. Uma conexão, mesmo que nascida de circunstâncias improváveis. Amor, mesmo que viesse acompanhado do risco inevitável de perda. Ficaram ali por horas, conversando sobre tudo e nada. Marco contou histórias, de Rosa que nunca tinha compartilhado com ninguém. Helena falou sobre os primeiros anos criando Chiara sozinha, sobre momentos que foram difíceis, mas também cheios de pequenas alegrias. Chiara mostrou seus desenhos recentes, criações que tinha feito nas aulas de arte da escola. Quando Marco finalmente se levantou para ir embora, já passava da meia-noite. Na porta, ele virou-se para olhar as duas. Sexta-feira, ele disse. Vamos fazer pizza juntos, do zero. Vamos errar a receita, vamos fazer bagunça e vamos criar memórias. O que acham? Chiara praticamente pulou de alegria, e até Helena, sempre mais contida, não conseguiu esconder um sorriso enorme. É um encontro, ela disse. Marco desceu as escadas com um peso a menos nos ombros. Sabia que a jornada não tinha acabado, que ainda teria que lidar com seus medos e inseguranças. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinho nessa luta. Tinha Helena e Chiara ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. No carro, voltando para sua cobertura luxuosa, mas vazia, Marco pegou o celular e escreveu uma mensagem para Alan. Entendo suas preocupações, mas Helena fica. E se houver consequências, lidarei com elas. Algumas coisas valem o risco. Não esperou por resposta. Sabia que Alan não entenderia, não realmente, mas não importava. Marco tinha passado tempo demais vivendo de acordo com as expectativas e medos dos outros. Era hora de viver de acordo com seus próprios valores, mesmo que isso significasse vulnerabilidade. Quando chegou em casa e olhou para o guardanapo emoldurado, viu-o com novos olhos. Não era apenas um desenho tosco em um papel barato, era um símbolo de algo muito maior. Era a prova de que beleza e significado podem nascer dos lugares mais improváveis, das conexões mais inesperadas. Era a prova de que vida, real e plena, estava à disposição de quem tivesse coragem de alcançá-la, mesmo com mãos trêmulas e coração assustado. E Marco estava pronto para ser corajoso de novo. A sexta-feira chegou com uma expectativa que preenchia o ar como eletricidade antes de uma tempestade. Helena saiu do trabalho mais cedo, com permissão do próprio Marco, e passou no mercado para comprar os ingredientes que ele havia listado. Tomates frescos, queijo de qualidade, farinha especial, fermento biológico. Eram itens que ela raramente comprava, luxos que seu orçamento anterior não permitia, mas que agora, com o salário digno que recebia, podia considerar. Chiara tinha aula de teatro, mas saiu correndo assim que terminou, pegando 2 ônibus para chegar em casa a tempo. Encontrou a mãe na cozinha já organizando os ingredientes e juntas começaram a preparar o ambiente. Limparam a mesa, afastaram as cadeiras para ter mais espaço, colocaram uma toalha limpa. Havia uma energia de festa no ar, uma sensação de que aquela noite seria especial. Marco chegou pontualmente às 7, carregando sacolas com refrigerantes, sobremesa e um avental ridículo que tinha comprado especialmente para a ocasião. O avental tinha escrito chefe de cozinha em treinamento, em letras garrafais, e quando ele o vestiu, Helena e Chiara caíram na gargalhada. Ele parecia absolutamente deslocado ali, tão elegante e sofisticado mesmo em roupas casuais, usando aquele avental bobinho. Vamos ver se eu consigo não incendiar o apartamento. Marco brincou, amarrando o avental. Não façam apostas na minha habilidade culinária porque vão perder dinheiro. A promessa de desastre não era vazia. Marco realmente era péssimo na cozinha. Conseguiu derrubar farinha em todo lugar, incluindo no próprio cabelo. Confundiu sal com açúcar e quase arruinou a massa. Cortou os tomates em pedaços tão irregulares que mais pareciam uma obra de arte abstrata do que ingredientes. Helena e Chiara riam tanto que tinham lágrimas nos olhos e o próprio Marco ria de si mesmo, sem nenhum rastro da seriedade que normalmente carregava. Em certo momento,
enquanto Marco lutava para abrir a lata de molho de tomate e Helena tentava salvar a massa que ele tinha sovado demais, Chiara pegou o celular e tirou uma foto. Capturou aquele momento perfeitamente, os três cobertos de farinha, rindo, completamente à vontade um com o outro. Era uma foto simples, sem filtros ou poses ensaiadas, mas que captava algo profundamente verdadeiro. A pizza, quando finalmente ficou pronta, era uma criatura estranha. A massa estava irregular, parte muito fina e parte muito grossa. O queijo tinha derretido de forma desigual. Os tomates estavam distribuídos caoticamente. Mas quando a tiraram do forno e o cheiro encheu o pequeno apartamento, todos concordaram que era a pizza mais bonita que já tinham visto. Sentaram-se no chão da sala, porque a mesa era pequena demais, e dividiram a pizza diretamente da assadeira. Marco queimou a língua no primeiro pedaço e fez uma careta tão dramática que Chiara quase engasgou de tanto rir. Helena comeu devagar, saboreando não apenas a comida, mas o momento de simplicidade e alegria pura que raramente tinha experimentado na vida. Depois da pizza, ficaram ali conversando. Marco contou histórias de seus primeiros anos nos negócios, de reuniões que deram errado de formas hilariantes, de investidores excêntricos que quase o fizeram desistir. Helena compartilhou memórias de Chiara pequena, das coisas engraçadas que ela dizia, dos momentos que faziam até os dias mais difíceis valerem a pena. Chiara, por sua vez, falou sobre suas aulas de teatro. Seus olhos brilhavam quando descrevia a peça que estavam ensaiando, um clássico brasileiro adaptado, onde ela tinha conseguido um papel pequeno, mas significativo. "Vou fazer minha primeira apresentação no mês que vem", ela disse, mal contendo a animação. "Vão poder ir?" "Não perderia por nada", Marco disse imediatamente, com uma convicção que fez o coração de Chiara se aquecer. Helena concordou, e Chiara percebeu que pela primeira vez na vida teria pessoas na plateia torcendo por ela. Não seria apenas mais uma criança sem ninguém para assistir, como tinha sido em todas as apresentações escolares anteriores. À medida que a noite avançava, a conversa naturalmente se aprofundou. Marco, ainda embriagado pela leveza do momento, começou a falar sobre sua casa, não a cobertura onde morava agora, mas a casa onde cresceu, aquela casa modesta no Jardim das Flores, onde Rosa e ele tinham sido crianças. "Sabe", ele disse, olhando para o teto como se pudesse ver através dele para um passado distante, "eu fugi daquela casa assim que pude. Depois que Rosa se foi, não conseguia mais estar lá. Cada canto me lembrava dela. Então trabalhei como louco, ganhei dinheiro, me mudei para o mais longe possível. Achei que estava me libertando, mas na verdade estava apenas fugindo." Helena o ouvia com atenção, entendendo melhor agora a complexidade daquele homem que tinha entrado em suas vidas. "Você já voltou lá?" ela perguntou suavemente. Marco balançou a cabeça. "Não desde que saí. Não tive coragem. Minha mãe vendeu a casa anos atrás, se mudou para outra cidade. Não sei quem mora lá agora." "Talvez devesse visitar", Helena sugeriu. "Não necessariamente entrar na casa, mas voltar ao bairro. Às vezes enfrentar o passado é o único jeito de realmente seguir em frente." Marco pensou sobre isso em silêncio. Havia uma sabedoria nas palavras de Helena que vinha de experiência própria. Ele sabia. Ela também tinha seu próprio passado complicado, suas próprias dores que aprendeu a carregar. Talvez, ele concordou. Talvez seja a hora. Chiara tinha adormecido encostada no sofá, exausta da longa semana. Marco e Helena a olharam com ternura. Aquela adolescente que tinha sido o catalisador para toda aquela mudança em suas vidas. Marco se levantou com cuidado, pegou o cobertor que estava dobrado sobre a poltrona e cobriu Chiara com delicadeza. Helena acompanhou-o até a porta quando ele finalmente decidiu ir embora. Era tarde, passava da meia-noite, e o corredor do prédio estava em silêncio. Na soleira da porta, Marco hesitou, como se houvesse algo mais que quisesse dizer, mas não soubesse como. "Obrigado", ele disse finalmente. "Por esta noite, por tudo." Helena sorriu, uma expressão suave que iluminou seu rosto cansado. "A gente também agradece. Você nos deu muito mais do que imagina." Houve um momento de silêncio carregado,
onde ambos sentiram algo não dito pairando no ar entre eles. Uma conexão que ia além de gratidão ou amizade, algo mais profundo e mais assustador. Mas nenhum dos dois estava pronto para nomear aquilo ainda. Marco desceu as escadas lentamente, pensando na noite que tinha tido, nas risadas, na pizza mal feita, na sensação de pertencer que não experimentava há tanto tempo. Quando chegou ao térreo e saiu para a rua, olhou para trás para o prédio modesto onde Helena e Chiara viviam e percebeu algo que o atingiu como uma revelação. Aquele apartamento pequeno e simples tinha mais vida, mais calor, mais significado do que sua cobertura de luxo jamais tivera. Não eram os móveis caros ou a vista panorâmica que faziam um lugar ser um lar. Era a presença de pessoas que se importavam, que riam juntas, que dividiam não apenas espaço, mas também suas vidas. Nos dias que se seguiram, Marco tomou uma decisão. Começou a passar mais tempo fora do escritório, delegando tarefas que antes insistia em fazer sozinho. Alan reclamou, é claro, dizendo que Marco estava perdendo o foco. Mas Marco finalmente entendeu que trabalho era apenas uma parte da vida, não a vida inteira. Começou a frequentar as aulas de teatro de Chiara, sentando-se discretamente nos fundos durante os ensaios abertos. Vê-la no palco, transformando-se em outra pessoa, expressando emoções com uma liberdade que ele nunca tinha se permitido, era ao mesmo tempo inspirador e humilhante. Ela tinha 17 anos e já era mais corajosa emocionalmente do que ele tinha sido em toda sua vida adulta. Helena também notou as mudanças em Marco. Ele sorria mais, ria mais facilmente e parecia mais leve. No trabalho, ela o via interagir com os funcionários de forma diferente, mais humana, mais presente, e ela percebia também como ele olhava para ela às vezes quando pensava que ela não estava vendo. Havia algo naquele olhar que fazia seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. Um sábado, Marco as convidou para um passeio. Não disse para onde iam, apenas pediu que confiassem nele. Pegou-as de carro cedo, e quando Helena reconheceu a direção que estavam tomando, entendeu. Eles estavam indo para o Jardim das Flores. O bairro tinha mudado um pouco ao longo dos anos, mas mantinha a essência. Ruas arborizadas, casas modestas, mas bem cuidadas, crianças brincando nas calçadas. Marco dirigia devagar, claramente procurando por algo específico. Quando finalmente parou o carro, estavam em frente a uma casa que Helena reconheceu imediatamente. "É aqui", Marco disse, a voz rouca de emoção. A casa da tia Agnes. A casa parecia menor do que ele lembrava, como frequentemente acontece quando voltamos aos lugares da infância. A pintura estava diferente, o jardim da frente tinha sido reformado, mas a estrutura era a mesma. Marco ficou no carro por um longo momento, apenas olhando, processando memórias que tinha trancado por tanto tempo. Helena pegou sua mão sem dizer nada. Entendeu que Marco precisava fazer aquilo no seu próprio ritmo. Chiara, no banco de trás, permaneceu quieta, percebendo a importância daquele momento. Finalmente, Marco saiu do carro. Caminhou até a frente da casa. Ficou ali, parado, olhando. Podia ver a si mesmo, anos atrás, um menino sério sentado no degrau da varanda com um livro no colo. Podia ver Rosa correndo pelo jardim, rindo, sempre rindo. A dor veio, sim, mas não era mais aquela dor paralisante. Era uma dor mais suave, tingida de saudade, mas também de gratidão por ter tido aqueles momentos. Helena e Chiara o alcançaram, ficando uma de cada lado dele. "Eu costumava sentar ali", Marco disse, apontando para o degrau. "Lia por horas enquanto esperava minha mãe buscar a gente. Rosa não conseguia ficar parada. Ela explorava cada canto deste jardim. E eu ficava sentada ali", Helena disse, apontando para os degraus da entrada lateral que levavam à cozinha. "Esperando minha mãe terminar o trabalho para podermos voltar para casa. Era tão pequena que mal me lembro. Mas lembro dessa casa, dessa varanda. Vocês estavam tão perto um do outro", Chiara disse, maravilhada. "Cruzavam caminhos toda semana e nem sabiam." Marco olhou para Helena, realmente olhou, e viu não apenas a mulher forte que ela era agora, mas também a menina que tinha sido, sentada naqueles degraus esperando por uma vida melhor.
e entendeu que suas histórias estavam entrelaçadas de formas que iam além da coincidência. Era como se o universo tivesse estado preparando aquele reencontro durante todo aquele tempo. Obrigado, ele disse para Helena, por me convencer a vir aqui, por me ajudar a enfrentar isso. Helena sorriu. Somos uma equipe, não somos? Enfrentamos as coisas difíceis juntos. A palavra equipe ressoou em Marco de uma forma profunda. Sim, eles eram uma equipe. Mais do que isso, eram uma família, mesmo que não estivessem prontos para usar essa palavra ainda. E famílias se apoiam, enfrentam os medos juntas, constroem futuros a partir de passados compartilhados. Enquanto estavam ali, na frente daquela casa carregada de memórias, a porta se abriu. Uma mulher de meia-idade saiu, olhando curiosa para o trio parado na calçada. Posso ajudar? Ela perguntou, mais curiosa do que preocupada. Marco se adiantou, desculpando-se por incomodar. Explicou que tinha crescido frequentando aquela casa, que sua tia tinha sido dona dela anos atrás. A mulher, que se apresentou como Olívia, sorriu com compreensão. Ah, sim, dona Agnes, ela disse. Comprei a casa dela há uns 15 anos. Ela era uma senhora maravilhosa. Marco sentiu uma pontada ao ouvir o tempo passado. É mesmo? Ele perguntou. Ela já... Não, Olívia se apressou a esclarecer. Ela está viva e bem. Se mudou para uma cidade do interior. Às vezes ainda nos escrevemos. Ela sempre fala dessa casa com carinho. Algo se aliviou no peito de Marco. Saber que tia... Agnes estava bem, que tinha tido uma vida boa após vender a casa. Confortava uma preocupação que ele nem sabia que carregava. Olívia, num gesto de gentileza que os surpreendeu, convidou-os para entrar e ver a casa. Fiz algumas mudanças, mas mantive muito da estrutura original, ela disse. Se quiserem dar uma olhada, sejam bem-vindos. Marco olhou para Helena e Chiara, uma pergunta silenciosa nos olhos. Ambas assentiram e juntos entraram naquela casa que tinha sido tão significativa para todos, de formas diferentes. O interior tinha mudado bastante. Paredes tinham sido derrubadas. A decoração era completamente diferente. Mas a essência permanecia. A lareira onde Marco costumava se sentar para ler ainda estava lá. A janela da cozinha, de onde Helena lembrava vagamente de ver o jardim, continuava no mesmo lugar. Marco subiu as escadas até o quarto que tinha sido de rosa quando ela ficava ali. Agora era um escritório cheio de livros e uma mesa de trabalho. Mas ele podia ver sua irmã ali, pulando na cama, rindo, vivendo com a intensidade que apenas crianças que não sabem que o tempo é limitado conseguem viver. Senti sua falta todos os dias, ele sussurrou, sabendo que era bobagem falar com alguém que não estava ali, mas precisando dizer mesmo assim. Mas acho que estou finalmente aprendendo a viver de novo. Acho que você gostaria de Helena e Chiara. Acho que você aprovaria. Quando desceu, encontrou Helena na cozinha conversando com Olívia. Chiara estava no jardim, fotografando as flores com o celular. Havia uma paz naquele momento, uma sensação de círculo se fechando de forma positiva. O passado não tinha sido esquecido, mas também não era mais uma prisão. Despediram-se de Olívia com agradecimentos calorosos. Marco pediu o contato de tia Agnes, prometendo ligar para ela. Enquanto voltavam para o carro, Chiara correu à frente, animada, enquanto Marco e Helena caminhavam mais devagar lado a lado. Obrigado por estar aqui, Marco disse baixinho. Não sei se teria tido coragem de fazer isso sozinho. Você é mais forte do que pensa, Helena respondeu. Mas entendo. Algumas coisas são mais fáceis quando não estamos sozinhos. Eles se olharam por um momento prolongado. Havia tanto sendo dito naquele silêncio, tantas emoções não nomeadas fluindo entre eles. Marco levantou a mão como se fosse tocar o rosto de Helena, mas se conteve no último momento. Ainda não era a hora. Ainda havia coisas que precisavam ser ditas, entendimentos que precisavam ser alcançados. Mas enquanto voltavam para o carro, onde Chiara já os esperava, Marco sabia com certeza de uma coisa. Ele tinha uma família agora. Não a família que nasceu com ou que planejou ter, mas a família que a vida tinha dado a ele de forma inesperada e perfeita. E ele faria qualquer coisa para proteger isso, para nutrir isso,
para garantir que aquele presente precioso não fosse desperdiçado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Helena e Chiara tenha tocado seus corações profundamente. Às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que escolhemos, não as que nascemos. Se esta história de amor, superação e segundas chances ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal para mais narrativas que celebram a força do espírito humano. Deixem um like se você acredita no poder transformador do amor e da gentileza. E nos comentários, conte-nos, você já viveu um momento de generosidade que mudou sua vida? Compartilhe sua história conosco. Adoraríamos ler. Todos os dias, trazemos relatos emocionantes que exploram a complexidade e a beleza das relações humanas. Junte-se à nossa comunidade e faça parte desta jornada de emoções. Até a próxima história.